Então, oficialmente, boa noite a vocês, queridas amigas. Boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que forem ver o vídeo em outro momento. Vamos começar hoje mais um encontro, nosso encontro mensal de partilhas, nosso estudo das duas obras, o Encontro com a Paz e a Saúde, da Joana de Ângeles, em cruzamento com a Ecologia Profunda. E Fabiana o cruzamento está fantástico entre uma obra e outra. As conexões são assim gigantes. E hoje então, vamos comparar. Como é que estamos seguindo? É até bom explicar para quem veja o vídeo depois. Nós estamos pegando o livro da Joana e seguindo ele na sequência, pegando o índice e seguindo assim na sequência. E aí, o item do índice, nós procuramos, por exemplo, hoje, né, comportamentos conflitivos. Eu procuro pesquisar na obra da Ecologia Profunda qual é o item, qual é a parte do livro que melhor se conecta com a parte da Joana de Ângeles. E hoje, então, não podia fechar melhor, porque tem comportamentos conflitivos da parte da Joana e do lado da Ecologia Profunda, feminismo e ecologia. E para minha surpresa gigantesca, não é? Tem tudo a ver. Um conecta com o outro, um complementa o outro, e é assim, fantástica a conexão. Então vamos lá. Como é que começa isso? A Joana começa dizendo, chamando atenção para a questão da imaturidade, tá? Joana é super psicológica, não é? Embora também seja ambientalista, também defenda os direitos dos animais. Ela fala que um dos fatores que se encarregam de produzir conflitos nos relacionamentos em geral, e particularmente na área afetiva, é a imaturidade psicológica do indivíduo. Não é à toa que eu coloquei essa foto aqui do rapaz com a chupeta, que andou sendo uma modinha aí, não sei se continua não sei nem como qualificar isso, mas teve um momento aí em que a turma estava chupando bico. Eu já tomei água que nem um camelo hoje. Então, e Fabiana, fica à vontade para ir perguntando, dando pitacos, dando ideias pelo chat. Aí eu peço ajuda para Carol para ficar de olho no chat aí, né? Quando a Fabiana colocar alguma coisa, reproduzir. Então, de um lado a Joana falou da imaturidade psicológica da criatura, né? E do outro lado, nós vamos falar de um artigo que está no livro da Ecologia Profunda, de Caroline Merchant, chamado Feminismo e Ecologia. Tá? Assim, ó, é um artigo de, sei lá, 40 anos atrás, mas ele está muito atualizado. Claro, ele pode ser contextualizado, pode ser contestado em alguns pontos, tá? Mas, enfim, o norte desse artigo segue até hoje e combina muito bem com o que a Joana fala. A ecologia profunda, viu, no livro, ela atribui igual importância a todo mundo, tá? Componentes orgânicos e inorgânicos de quaisquer ecossistemas. Então, ar, água, solos saudáveis são tão essenciais para a ecologia profunda quanto é toda a diversidade de plantas, animais, bactérias e fungos. E para quem está chegando agora, vamos falar ecologia profunda, algumas vezes ecosofia, que também é um nome que se dá a essa ciência, né, chamada ecologia profunda. Eu acho mais bonito ecosofia, sabe? Tem a ver com filosofia. Zofia é conhecimento. Então, é o amor ao conhecimento. Então, é o amor ao conhecimento ecológico. Uma aproximação bem rasa. E assim, o feminismo, conforme a ecologia profunda, conforme a Caroline Merchant, que é essa senhora simpática que está aí, afirma a igualdade entre homens e mulheres. Óbvio, né? A desigualdade que ainda existe, século XXI, deriva da cultura e não da natureza aí fora. Não perceber isso, segundo a Caroline Merchant, significa também imaturidade. É aí que as duas obras
a Joana e a Carolyn começam a dialogar, tá bem? Ambas concordam que essas diferenças entre gênero, entre minorias várias, que envolvem relacionamentos, como a Joana trata, são mesmo uma questão de imaturidade. E eu concordo. E essa imaturidade, ou a maturidade, digamos assim, nos remete, minhas amigas, a um sentido de quê? De parceria. Quem é maduro? Quem está ligado na igualdade de todos, da importância que todos têm, sem exceção. De um lado, homens e mulheres num relacionamento, seja afetivo, seja de amizade, seja o que for. De outro lado, todos os seres da natureza. Maturidade significa sentido de parceria. Parceria. E é legal porque a Joana fala disso. Olha só. A parceria de qualquer natureza é uma conduta na qual os seus membros comprometem-se a cooperar reciprocamente em favor do interesse comum, respeitando a área de liberdade em que cada qual se encontra. Joana está falando aqui de relacionamentos, tá? De relacionamentos. Então, assim, parceria é isso, são as partes de um relacionamento se comprometer a ajudar-se mutuamente e respeitar a liberdade de cada um. Do lado da natureza, que a gente quer fazer a ponte, a associação, a analogia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se nós quisermos manter uma parceria sagrada, sem egoísmos com a natureza, nós precisamos cooperar reciprocamente. Precisamos respeitar a liberdade que uma árvore tem de crescer, de frutificar, em paz, sem poluição, ou um animal qualquer, seja qual animal for, também de viver, sabe, em liberdade, de viver em paz. E nós precisamos cooperar para que isso aconteça. E a ecologia profunda, ou ecosofia, vai nessa linha, sabe? Vai nessa linha completamente da parceria. A natureza, diz a ecologia profunda, é ativa, dinâmica, e isso tem, minhas amigas, implicações para toda a sociedade humana. Óbvio, óbvio. Uma natureza em paz, bem equilibrada, significa uma sociedade humana também equilibrada. E aí a Carolyn Merchant, tudo isso aqui é em cima do artigo dela, tá? Feminismo e Ecologia. Então ela fala que a troca aberta de informações, a discussão democrática de alternativas e a participação igualitária. Veja o que a Joana falou de igualdade entre gêneros, aqui estamos falando de igualdade generalizada também. A participação igualitária de ecologistas, tecnólogos, trabalhadores, mulheres e homens são cruciais para a comunidade. E parece óbvio, né? Parece óbvio, Fabiana, Carol, todo mundo. Mas assim, nós estamos vivendo tempos, eu falei isso numa palestra aqui, nós estamos vivendo tempos tão estranhos, para falar o mínimo, que o óbvio tem que ser falado a todo instante, tem que ser relembrado a todo instante. Então, assim, ela fala, Carolyn, cada indivíduo possui conhecimento valioso para a comunidade humano-natureza. O melhor líquido do universo, água. Então, assim, cada conhecimento, cada indivíduo, perdão, tem o seu valor intrínseco, inalienável, e isso é valiosíssimo para que todo mundo viva em paz. Humano com a natureza, natureza com o humano. Simples assim. E aí, mas tem um detalhe, né? Que nós precisamos atentar e fazer uma pergunta. Mas então, se funciona assim, de onde surgiram obstáculos, então? Diga, Carol. A Fábio colocou uma mensagem. Boa. Queres ler? Ou eu leio? A Fabiana dizendo que é a maturidade para entender que todos e tudo é importante. Muito boa essa relação entre as obras, realmente. E Fabiana tem isso e muito mais, amiga. Muito mais. É assim, por um lado é assustador, sabe, perceber tanta relação. Por quê? Porque era para a turma, para a galera, para a humanidade estar percebendo essas conexões. E uma grande parte delas
tá nem aí para isso, né? Esse é um ponto. Isso que é grave, né? Isso que é grave. Então, assim, se a Joana está falando de parceria e a ecologia profunda está falando de participação igualitária de uma galera, de muita gente aqui, de onde então, de onde diabos surgiram obstáculos a essa igualdade e a essa parceria? Pois bem, a Joana tem uma. E aí eu quero ver se vocês concordam com ela, tá? Ela diz que a herança multimilenária, esculpida no inconsciente coletivo, linguagem bem psicológica, né? O machismo remonta à tradição mosaica, Velho Testamento, a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador na condição de pai instável. E eu aqui até mudaria, né, de patriarca muito instável, muito violento, muito machista, evidentemente, bem machista. Então a Joana vai por aí. E eu concordo com ela, sabe? Eu concordo com ela acrescentando que não é só essa herança aqui, tá? Eu diria que é um tripé. Com todo respeito, a turma que segue essas religiões do tripé, mas é aquela tradição antiga judaica, cristã, não do Cristo lá do início, mas cristã que depois virou católico, sabe? Cheio de mudanças, e a islâmica, a muçulmana. Essa tradição, essa tripla tradição que nasceu tudo na mesma região, né? Tudo com a mesma turma, ela determinou, sim, uma história de diferença entre os sexos gigantesca que a gente está pagando a conta até hoje. Até hoje. O que é, assim, inaceitável. Inaceitável. Que mais? Aí, olha só. E Fabiana, Carol, isso aqui é muito legal que vai acontecer agora aqui na apresentação, tá? Porque é o que a gente precisa fazer. É o que a gente precisa fazer. Né? Hoje mesmo falamos sobre isso, né, Carol? Questionar, criticar Joana de Ângeles, criticar filosofia espírita, filosofia budista, seja ela qual for, criticar a própria obra, Ecologia Profunda, e é isso que essa outra ecofeminista que está na imagem aqui, essa simpática senhora, chamada Ariel Salé, ela fez num artigo que eu não tive tempo de ler, mas eu quero ler, mais profundo, chamado Mais Profundo que a Ecologia Profunda, a conexão ecofeminista. Nesse artigo ou livro, não sei se é artigo ou livro, acho que é artigo, ela critica a ecologia profunda. Olha que legal, isso é bom, sabe? Isso é saudável. E por que ela critica? Porque a ecologia profunda, ela se baseia quase que exclusivamente no antropocentrismo, que é assim, a centralidade do ser humano. É o ser humano que se acha a última bolacha do pacote cósmico. Todo mundo cercando o ser humano, adulando, servindo, às custas de muita dor, né, muito sofrimento. E ela critica isso. Ela diz que não é o antropocentrismo. A ecologia falha, ecologia profunda, falha em reconhecer uma opressão muito mais dura e antiga. E, gente, me parece que é verdade. E essa opressão se chama andropocentrismo. Não sei se vocês têm ideia, eu não sabia do que era, eu fui pesquisar, não é? O que é o andropocentrismo? Andro de homem, andropausa, não é? Por exemplo. Isso aí, Fabiana, andro de homem, andro de homem. Então, essa ecofeminista, ela critica, e eu acho que ela critica com razão, sabe? Eu acho que ela está com razão, porque tem que criticar a ecologia profunda, todos nós temos que criticar com contundência o papel central do homem, do macho, do patriarca nessa história toda. Ele no centro de tudo, como se diz aqui em Portugal, fazendo muitas asneiras, fazendo muita coisa errada, separando, inferiorizando a mulher, tornando a mulher indigna, objetificando a mulher, objetificando os animais, objetificando a natureza. Muito disso é o patriarcado mesmo. É o homem, é o andro, é o andropocentrismo. Ah, pois é. É isso aí, Fábio. E tudo é culpa da Eva.
Hum, então, não é não. E já tem muita gente dizendo que não, sabe? Estudiosos, acadêmicos, historiadores, filósofos, muitos homens, inclusive, não é? Que dizem que não é bem assim, que não é bem assim. Não foi culpa, foi culpa da Eva. Tem toda uma história aí que está muito mal contada e que tem o homem no centro. Então essa crítica da Ariel Salé é muito, muito interessante. E ela fala o seguinte, aliás, eu propus aqui o seguinte nessa parte. Ir mais fundo. Por quê? Por que ir mais fundo? Porque esse é o título, né, do artigo. Mais fundo que a ecologia profunda. Então, ir mais fundo não significa, na verdade, ver a alma por trás. Opa, derrubei água. Não significa ver a alma por trás de todos, por trás de tudo e de todos. Ir mais fundo, no sentido que a Ariel Salé nos provoca. E aí, eu lembro de uma história. Eu ainda morava em Porto Alegre e era trabalhador espírita do Amigo Germano, Instituto Espírita Amigo Germano em Porto Alegre. E de vez em quando se faziam visitas a alguns lugares críticos. Um deles é o Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. E é um hospital famoso, não é? Então nós íamos lá. Eu fui uma vez só para visitar os pacientes, conversar, sabe? Dar um abraço, acolher, enfim, participar um pouco da vida deles, difícil. E aí, olha que interessante, o mentor ali, encarnado do grupo, o que liderava o grupo, dizia assim, antes da gente entrar, né? Porque nós íamos entrar, íamos e veríamos pessoas muito afetadas emocionalmente, psiquiatricamente, fisicamente, inclusive, sabe? Fisicamente. Então ele nos orientou para não nos assustarmos, não é, com que efetivamente com que poderíamos ver. E qual era a ferramenta que ele sugeriu? Olhem nos olhos e vejam a alma por trás daquela expressão que poderia não ser bonita, digamos assim. Percebe o que eu quero dizer? Então ir mais fundo significa ver a alma por trás da situação, a alma por trás de todos. Então, deixa eu ver o que a Fabi colocou. No slide anterior fala sobre ser algo cultural e não proveniente da natureza, o que faz muito sentido, porque a cultura nasce nas civilizações humanas e, portanto, são falhas nas conceituações. É isso aí. É isso aí. São falhas, a gente coloca aí nessas conceituações o nosso viés machista, explorador, não é? E aí vai distorcendo todas essa evolução do conhecimento e da cultura. É isso aí, Fábio. É isso aí. Foi direto ao ponto. Então, Joana vai mais além, tá? Ela diz que em decorrência, por exemplo, do Velho Testamento, que, por sinal, foi a última vez que eu pego o Velho Testamento para ler, acabou, para mim já está bom. É um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. É o segundo mais difícil, sabe? Por tudo que passa ali, em termos de um Deus vingativo, um Deus dos exércitos, um Deus general, um Deus que manda saquear, que manda matar, que manda violentar. Aquilo bastou para mim. O livro mais difícil que eu já li, talvez empata com 1984 do George Orwell, que também é uma paulada. Mas esse do George Orwell, mesmo sendo difícil, puxa, ele é indispensável porque ele é profético, né? Muita coisa que está acontecendo ali na obra, no romance dele, que ele previu, está acontecendo agora. Então, assim, a Joana, em decorrência do Velho Testamento, diz que prolongar-se-á nas diversas religiões do Oriente e do Ocidente a condição de inferioridade feminina, quando seus profetas, todos do sexo masculino, vedaram-lhe o direito a participar das celebrações, dos rituais, chegando mesmo ao absurdo de declarar que a mulher não possuía alma.
tendo-se em vista que mesmo animais são portadores de alma. E aqui, viu, Fabiana, Carol, todo mundo, vocês percebem que a Joana sempre dá um pitaco na causa animal. Ela sempre explica também. São companheiros de jornada evolutiva, eles têm alma, são seres sencientes. Isso é importante a gente ter sempre bem presente. Então, assim, a Joana aqui, na verdade, está meio que concordando com o que a gente conversou aqui, não é? Religiões diversas do Oriente, do Ocidente. Isso se espalhou, não é? Na tradição judaico-cristã, islâmica, para outras várias religiões. Muitas outras. E aí, eu lembrei, ao preparar esse material, ou seja, a mulher está. Isso é mais ou menos isso, Fabiana. A mulher abaixo dos animais. Houve um momento em que ela estava até lado a lado com eles, mas no aspecto da inferiorização, sabe? O que é, assim, lamentável, né? É lamentável. E o mais lamentável ainda é perceber que hoje, no século XXI, isso ainda acontece por aí, né? E aí, olha só o que eu lembrei, tá? Na Revista Espírita, o Kardec fez um artigo cujo título é As Mulheres Têm Alma? Não sei se vocês conhecem esse artigo de Kardec. Se quiserem, eu tenho aqui, tá? Em PDF, posso mandar, é só pedir lá no grupo, tá? Ele discute essa questão da alma nas mulheres, mas ao contrário do que o título pode parecer, Kardec, obviamente, conclui que é evidente, né? Evidente que as mulheres têm alma, né? Então ele faz toda uma ilação ali a respeito disso para calar, digamos, calar a boca daqueles que pensam que não tem alma ou tem uma alma inferior, não é? Porém, Kardec dá uma escorregada e ele é falível, né? Como não tem gente, tem espírito puro nesse planeta, né? Ele dá uma escorregada fortíssima num artigo chamado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. O que é frenologia, viu, meninas? É a ciência que estuda o caráter, digamos assim, a parte moral, a parte intelectual de uma pessoa com base na conformação do crânio, da forma do crânio, do rosto da pessoa. Então, esse artigo é complicado. Aqui Kardec se complicou ao categorizar, enfim, o que é incategorizável, não é? É julgar que alguém possa estar mais ou menos adiantado evolutivamente por conta da forma do rosto, sabe? Do crânio, do rosto. E aí chamou atenção para a forma característica da raça negra, não é? Dos negros. E isso aqui deu uma encrenca danada. Isso aqui deu problema no Ministério Público. É complicado. É complicado. Mas assim, não passando o pano, né, para o Kardec, ele, ao longo de toda a obra espírita, ele foi evoluindo. Ele foi melhorando alguns pontos onde ele escorregou, não é? E eu não estudei o suficiente para saber, mas eu acho que nessa questão aqui desse artigo medonho, ele lá na frente, no desenvolver dos livros, ele contornou a questão, mas fica aquilo, né, gente, de que o problema do andropocentrismo europeu, branco, que acha que pode categorizar todos os demais por viverem de uma maneira primitiva, por ter uma formação do crânio X ou Y, Z, percebe? Complicado, bem complicado. Isso descaracteriza o trabalho de Kardec como um todo? Não, porque tantas outras coisas foram realmente importantíssimas, não é? Mas mostra como estamos sujeitos à falibilidade. Estamos muito sujeitos a isso. E aí, do lado da ecologia profunda, percebe-se aqui, do lado da Joana, ela fala que o homem chegou ao absurdo de declarar que a mulher não tinha alma e que até os animais também não tinham alma. Do lado da ecologia profunda,
percebe-se a presença da espiritualidade no estilo Spinoza. A gente pode explicar um pouquinho por quê, ou se a Carol quiser explicar, ou se a Fabiana souber por que a gente está mencionando Spinoza, fiquem à vontade. Presença da espiritualidade à la Spinoza, com toques de budismo, de taoísmo e sabedorias muito importantes de povos originários. A Fabiana está dizendo que não sabe. Carol, te atreve aí a comentar? Ou já está... Não. Viu, Fabiana? Eu te falei, né? Te falei, tem que cutucar. Spinoza, Baruch Spinoza foi um judeu de ascendência portuguesa que viveu na Holanda e foi expulso da comunidade judaica, o que é grave para um judeu, gravíssimo. É violenta, a expulsão é violenta, é um negócio horroroso. Ele foi expulso por dizer, entre outras coisas, que Deus é a natureza e que a natureza é Deus. Deus está em tudo na natureza, nas montanhas, nos rios, oceanos, nas florestas, nos animais. E isso foi muito para a mente tacanha da comunidade judaica daqueles tempos. Então, quando a gente está falando aqui que a ecologia profunda percebe a espiritualidade a um estilo Spinoza, é isso. É perceber que há uma divindade mesmo, sabe? Há um quê de sagrado em toda a natureza. Toda a natureza. Então, assim, e se eu não contei muito bem a história, pergunta aí, tá, Fabiana? Porque eu não sou bom em escrever tudo, não. Tá bem? Assim, a ecologia profunda avança dizendo que podemos dizer que a ecosofia aborda o valor intrínseco, espiritual inclusive, de seres vivos e inanimados. O que é o que o Spinoza também fala, né? E que é muito bonito, E é verdade, eu acredito nisso, sabe? Quando eu estou no meio de uma floresta, de um bosque, numa praia, ou então numa montanha, percebo que tem algo ali, sabe? Tem espírito, tem uma energia gigantesca ali, espiritual, sabe? E, bom, a ecologia profunda não cita o shintoísmo, mas conecta-se com o shintoísmo. O que é o shintoísmo? É uma religião, filosofia japonesa que acredita exatamente no que Spinoza fala, no que a ecologia fala, que os montanhas, cascatas, rios, todos têm espírito, tem um espírito ali encarnado, e esse espírito, inclusive, ajuda as pessoas a obter graças, sabe? Eles, como os católicos, né? Ah, Santa Maria, me ajuda a curar uma doença, me ajuda a encontrar uma esposa, me ajuda a encontrar um marido, me ajuda, sei lá, com qualquer coisa. Aí ela ajuda, a pessoa vai lá e paga as graças. E o shintoísmo é assim também. Então, justamente é assim por acreditar que tem um espírito na natureza. Tem, tá lá. Tá lá para quem tem olhos de ver. E tem mesmo, gente. Tem mesmo. Deixa eu ver aqui. A Fabiana dizendo que não lembra qual obra de André Luiz, onde ele cita que é retirado fluido também da natureza para ser juntado a outros fluidos como animal para revitalizar uma pessoa que precisava. Bem lembrado, Fabiana. Bem lembrado. E não é só nessa obra, tá? Que eu não me lembro também. Eu acho que é Nosso Lar e pode ter outras também, tá? Da série do André Luiz. Eu não me recordo também. Mas tem outros espíritos que falam a mesma coisa. Mesma coisa. De espíritos sábios, não é? Que vão lá na natureza e recolhem esses fluidos, essas energias. E mais, tá? Tem espíritos que vão para a natureza e pedem para, eu não sei onde está isso. É ruim quando a memória não ajuda, né? Eles pedem que os espíritos elementais da natureza tragam esses fluidos. Tem muito disso. As fadas, os elfos e por aí vai, né? Por aí vai. Tem muito disso. Bem lembrado, Fabiana. E que os locais têm mar, por exemplo, são locais onde muitos espíritos vão para recolher essas forças. Sim. O mar tem uma energia assim
única, né? E agora aí em Garopaba, né? Com esse mar bonito aí, tem muitas energias para colher dos mares. E é verdade, é verdade. Então, assim, meus amigos, imaturidade. Imaturidade. Ah, sim, Fábio dizendo, lembrei do filme A Cidade dos Anjos, eles iam ver o pôr do sol no mar. Ah, é verdade, Fabiana. Filmaço, filmaço. Eu vi umas, sei lá, umas 3 vezes já esse filme. E é mesmo aquela quantidade de anjos, todos de preto, se eu não me engano, né, Fabiana? Carol, acho que a Carol também se lembra desse filme. Todos de preto, né? Aqueles sobretudos de preto e tal. E admirando o pôr do sol, se encontrando ali. Bem lembrado. A arte imita a vida muitas vezes, não é? Muitas vezes. E assim, imaturidade. O que a gente pode chamar de maturidade? Não ver a alma em tudo, não ver a alma de tudo. Será que isso não é uma das causas de todas as crises que a gente está vivendo no mundo hoje? Eu penso que sim, sabe? Eu penso que sim. O fato da gente não perceber que existe vida, alma atrás dos olhos de um humano, de um não humano, ou numa montanha, isso faz com que a gente não viva de uma maneira sacralizada. Eu não estou falando de ritual, de liturgia, mas não viva uma relação afetiva, sacralizada com a natureza, com Deus, né? Eu acho que aí está um grande ponto, grande ponto. E assim, a Joana segue dizendo que a mulher está obrigada à obediência, sem direito à eleição da própria felicidade, tornou-se objeto de troca por pais arbitrários que lhe estabeleciam o destino, considerando-se necessário oferecer-se um dote. Isso vale até hoje, né? Um dote a quem a desejasse, de forma que se transformasse em mercadoria transferida de um para outro proprietário. Nada mais, nada menos. Assim, com todo respeito, tá? E assim, critiquem, tá? Porque eu posso estar falando também uma asneira. Mas é uma objetificação da mulher. Tipo, o noivo. Posso estar enganado? Posso sim. O noivo oferece um dote e com isso sacramenta o contrato nupcial, né? Essa foto aqui, eu não sei se é verdadeira ou se é uma criação de inteligência artificial, mas mostra um dote, joias, dinheiro, algumas coisas ali, oferecido num casamento indiano. Objetificação da mulher. Objetificação da mulher. A ecologia profunda fala também. A Caroline Merchant, sempre nela aqui, tá? Feminismo e ecologia, ela fala a mesma coisa. Objetificação de todo o resto da natureza. E quem objetifica? Quem? O andropo, o patriarca, o macharedo, a condição alfa da humanidade, sabe? Ela denuncia o esgotamento do paradigma natureza-objeto. Esgotamento. E é verdade. Isso é a ruína do planeta Terra hoje, é essa ideia, essa premissa de que a natureza e tudo que compõe a natureza é recurso, é código de barra. Como vocês podem ver aqui, essa imagem, criada por inteligência artificial, uma floresta, aliás, muito bonita, um sol nascendo ali, e as árvores todas com código de barra, objetos para serem exploradas. Não é? Então, a ecologia profunda propõe a identificação com todos os seres, superação de todo preconceito e objetificação das mulheres, dos animais, das minorias, dos povos indígenas, do que for. Do que for, por etnia, por religião. Acabou, não pode. Isso é algo a ser superado ontem. E ela fala que a crise ecológica, naturalmente, é a maior vítima do preconceito humano contra a natureza. E é verdade. É verdade. Vamos ver o que a Fabiana comentou aqui. Lembro que uma vez eu aprendi que o princípio da filosofia era admiração.
contemplação, né, Fabiana? Isso aí. Observar o mais simples fenômeno não como algo trivial, mas como um evento que merece toda a nossa atenção. É isso, Fabiana. É isso. É isso que eu tento, quase de joelhos, pedir, sabe? Nas palestras. Passem a admirar, contemplem, sacralizadamente, sabe? Achei isso muito profundo, segue a Fabiana, pois conecta com aquela curiosidade que temos na infância. Ah, pois é. Vinde para. Como é que o Jesus falou? Ai, não vou me lembrar agora. Mas algo assim, para entrar no reino dos céus tem que ter o espírito de criança, né? Uma coisa assim. Aquela curiosidade que temos na infância quando estamos descobrindo tudo e que vamos perdendo ao longo da vida, presos às certezas que abraçamos, entre aspas. Isso aí. Ah, isso aí, Fabiana, bem lembrado. Obrigado. Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. É isso aí. Ele foi de uma simbologia assim perfeita, né? Jesus, todo sentido. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? Isso que é grave, né? Isso aí é complicado e resgatar isso é difícil. É difícil. Não é possível. Com ajuda tem jeito, sabe? Mas tem que ter esforço. Tem que ter esforço. E aí, eu proponho aqui, minhas amigas, uma reflexão sobre aquilo que perdura por muito tempo depois de uma violência, de uma inferiorização, de uma mercantilização da mulher. Vejam se isso faz sentido, tá? A Joana fala que ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas, espero que venham as novas conquistas ético-morais o quanto antes, irão eliminando, de forma que, no futuro, o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. E essa imagem aqui embaixo, também gerada por IA, ela simboliza isso, tá? É a mulher que sofreu essas marcas da rejeição, da punição, do desprezo, olhando para uma estrada longa à sua frente e percebendo nessa caminhada que ela ainda carrega, ainda perdura, sabe, na mente, no coração, na alma, essas coisas feitas pelos andropocêntricos, né? Perdura. E do lado da ecologia profunda, tem algo aqui que tem uma ideia, sabe? Algo que eu penso assim a todo instante. Fala assim: quanto perdurarão os efeitos no psiquismo da natureza e dos animais, as marcas da rejeição e da exploração dos homens? Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo que a natureza vai carregar isso, ou os animais, à medida que forem reencarnando, tudo isso que nós impomos a eles de ruim? E é uma coisa que me gera muitas reflexões, sabe? Eu fico me perguntando, por exemplo, hoje em dia, tá? Na humanidade, é quase 1 bilhão de pessoas que sofrem com depressão, tá? E uma quantidade gigantesca de outros transtornos, de pessoas que sofrem outros transtornos, ansiedade, toda sorte de transtornos psicológicos. Sabe que eu fico me perguntando? Claro, tem causas para isso agora, imediatamente. Mas eu fico me perguntando, será que todo o mal que nós fizemos já no passado, por exemplo, para os animais, os espíritos que estavam no corpo destes animais, evoluindo com o passar do tempo, eles não estão carregando todo esse estresse, toda essa, toda essa, essas marcas emocionais que nós impomos a eles em outros tempos. E quando os animais chegam no estado hominal, tipo, explode isso na forma de depressão, nessa quantidade imensa que a gente vê mundo afora, eu penso nisso, sabe? E se eu tiver certo, eu não gostaria de estar com tanto mal que nós ainda fazemos hoje para os animais, eu acho que nós estamos semeando uma plantação gigantesca de transtornos emocionais ainda para o futuro. Vocês entendem o que eu quis dizer? É, me corrijam aí, perguntem, tá? Se eu viajar na maionese, mas é algo que isso eu penso toda hora.
E eu vejo uma lógica nisso, infelizmente. Carol tinha levantado a mão, né, Carol? Diga aí. Não? Sim, sim, é interessante porque tu está falando do papel da mulher, né, na sociedade. E semana passada eu estive na minha ginecologista para começar a tratar a perimenopausa, né, que é um assunto super novo, né? Há 10 anos atrás não se falava nisso. E falando em saúde mental, ela comentou comigo assim: que bom que tu me procurou agora, porque tu tá na janela que ainda pode ser tratado, né? Começar com a terapia de reposição hormonal. Porque ela me disse assim: se tu soubesse, Carol, a quantidade de mulheres na ala psiquiátrica que estão hoje tratando sintomas de depressão, ansiedade, quando na verdade isso é oriundo desse período da fase da saúde da mulher, né, da menopausa, da perimenopausa, que, segundo ela, a perimenopausa pode começar 10 anos antes da menopausa, né? E aí ela me citou, né? Aquele velho clichê que se os homens menstruassem, se os homens entrassem na menopausa, isso já não seria novidade no setor médico, né? Há muito tempo já os tratamentos já seriam mais avançados e não agora novidades, né? Surgindo 1000 linhas de pesquisa surgindo no campo do tratamento da perimenopausa agora, só agora, né? Muito bom. Pior é que eu tenho que concordar contigo. A Fabiana tinha comentado antes. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Ah, Fábio. Fábio na área. Fábio chegando na área. Bem-vinda, Fabinha. A Fabiana comentando aqui. Ela tinha comentado antes. É só a gente ver há quanto tempo se passou a escravidão e como vivemos hoje com relação ao preconceito racial. Perduram por muito tempo essas cicatrizes. É isso aí. Perduram. Perduram por gerações, né, Fabiana? Por gerações. E a Fabiana comentando sobre a, o que a Carol comentou sobre a menopausa. Uma pena não termos tantos profissionais que vejam dessa forma. A maioria, infelizmente, só trata as mulheres quando já estão na menopausa. Tipo, não previnem, né? Não preparam para a chegada desse momento, né? Com É vários isso? desconfortos já consolidados, né, Carol? Eu fico imaginando as nossas mães sofrendo em silêncio, né? Agora minha mãe comenta comigo, isso, eu sentia isso, mas na minha cabeça era exaustão, era cansaço, porque eu trabalhava muito, ou seja, né, a minha mãe nem teve tempo para poder sentir que ela estava numa perimenopausa. Na época ela até procurou o médico dela, já achando que ela estava na menopausa, porque era a única coisa que se comentava, os benditos calorões, né? Antes eu sentisse isso, eu sinto até alteração de paladar, o calorão é o que eu menos sinto. Enfim, e na época o médico dela disse assim: não, eu não vou te tratar de menopausa, tu não vai fazer terapia de reposição hormonal porque tu pode desenvolver câncer de mama. O que hoje em dia, graças a Deus, está comprovado que a mulher que opta, né, pela terapia de reposição hormonal tem esse risco diminuído. Mas tu vê, né? Minha mãe foi pedir socorro para o médico dela, que era o ginecologista dela, um homem, e disse que ele não ia tratar ela para menopausa, para diminuir os sintomas que ela estava sentindo. Ou seja, a minha mãe e a maioria das mães que estão aqui dos nossos, né, aguentaram no osso, sozinhas, sem apoio. E isso é inimaginável, né? Muito bom, Carol. Muito bom. É, pois é. E boa parte da causa desses problemas, onde é que está, né? Viu, Fábio? A gente estava falando que houve uma crítica aqui, tá? Sobre a ecologia profunda, de que ela centraliza muito as causas do problema
o desequilíbrio da natureza, e a Joana vai nessa linha também, no antropocentrismo, que é o homem, é o ser humano no centro de tudo e todos servindo ao ser humano. Quando, na verdade, só para conectar com o que a Fabiana e a Carol falaram, quando, na verdade, a crise, a causa, não é menos antropocêntrica e é mais andropocêntrica. O que é isso? Andro, homem. É o patriarcado no centro de tudo, esculhambando geral. A psique humana inferiorizando a mulher, objetificando os animais, objetificando a natureza e causando um desequilíbrio imenso em nome das características típicas do macho, de poder, de influência, de prestígio e por aí vai. A Fabiana colocando, os médicos falam que sentir isso ou aquilo é normal, entre aspas. Então é um período onde a mulher teme muito, porque faz muito tempo que não são ouvidas, sofrem apenas, confiantes nas informações que os médicos passam, por mais profissionais de saúde integrativos. Isso aí, Fabiana. E por mais profissionais de saúde que se atualizem, né? Que se atualizem, que saiam da Idade Média, que voltem, que contextualizem a vida, não é? Que cresçam, que evoluam. É mais ou menos como um médico que critica o fato de sermos veganos. Não pode ser. Tem que comer carne, tem que. A B12 vai fazer falta, não tem como ser vegano. É gente que não se atualiza, que está cheio de preconceitos, enfim, é complicado, complicado. E Fábio, tudo isso está se conectando aqui, tá? O fato da Joana estar falando do aspecto psicológico da opressão humana sobre a mulher, nas relações mais variadas, e do lado da ecologia profunda, a Carolyn Merchant falando de feminismo e ecologia, dizendo que isso não só acontece em relação à mulher, mas acontece também em relação à natureza, os animais, todo mundo. E nesse sentido, a ecosofia denuncia também outra coisa muito importante. Sempre que eu pedalo por aí, agora eu já estou voltando para casa, né? Finalmente, depois desse roteiro por aqui, eu vejo isso, como nós somos espaçosos, sabe? Percebendo assim o quanto de espaço que nós já roubamos da natureza. Isso é denunciado pela ecosofia, que, por sua vez, orienta, propõe ideias, estimula, entre aspas, a revolta nos rumos da relação entre cidadãos e natureza, indicando, a gente já conversou sobre isso, ecotopias. O que é ecotopias? É aquela utopia perfeitamente factível, possível, em relação ao ecossistema, em relação à ecologia. Então, assim, uma obra dialoga com a outra, Joana dialoga com a ecofeminista, e isso é fantástico. Fantástico, né? A gente precisa levar. Inclusive, viu, minhas amigas, eu vou, enquanto estava aqui falando, eu vou levar isso aqui como palestra, sabe, em algum lugar por aí, em vários lugares por aí, seja dentro ou fora do movimento espírita, porque isso aqui faz muito sentido para explicar tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Então, assim, heroínas da contracultura, temos muitas, mas assim, muitas mesmo. Joana fala disso, tá? O anseio da busca dos mesmos direitos sempre repontou através da história quando conseguiram-no, as mulheres conseguiram-no através da maternidade, da beleza, da sedução sexual. Isso foi a Joana que colocou, tá? Não fui eu. E vocês vão entender pelos exemplos ali a seguir, da astúcia, da inteligência, da santidade, como ocorreu com, por exemplo, Dalila, a mulher de Sansão, se não me engano, não é? Judite, que eu não me lembro quem é a Judite, a rainha de Sabá, que era a rainha etíope, e que, aspas, muitas aspas aqui, tá? Seduziu o rei Salomão, Cleópatra, Maria de Nazaré, Teodora, Santa Teresa de Ávila e outras milhares, principalmente também em outras áreas como ciências, filosofia, nas artes, nas religiões.
E eu lembro aqui uma biografia que eu li recentemente, já disse para Carol, Carol, não perde tempo, leia isso, porque aqui tem uma potência de exemplo fantástica. A biografia da Marie Curie, aquela que descobriu os raios-x e que salva até hoje milhões de vidas, não é? Pelo que ela fez em nome da ciência, se expondo à radiação, à radioatividade, para descobrir isso, para manipular os elementos, enfim. E essa é entre tantas outras, tá? Tantas outras. Do ponto de vista ecológico e animalista, ocorreu a mesma coisa. Repontaram através da história inúmeras mulheres. Eu citei aqui algumas poucas, tá? Por quê? Porque se a gente vai citar todas, nós precisamos de muito tempo mesmo, porque não é só citar, é falar um pouco do que cada uma fez, não é? Então nós temos aqui, na atualidade, a Greta Thunberg, que abriu mão da sua infância, da sua pré-adolescência para fazer o que está fazendo, o que não é pouco, né? Temos a Anna Kingsfjord, eu não sei se conhecem, ela está numa dessas imagens aqui, é a quarta imagem da parte de baixo, a quarta imagem da esquerda para a direita. Anna Kingsford. Ela, apesar de todo o machismo da Sorbonne francesa, da Universidade Sorbonne, ela entrou na universidade, o que era difícil para uma mulher no século XVIII, entrou na universidade para estudar biologia e lutou destemidamente contra o machismo e a favor dos direitos animais, contra a vivissecção. O que é isso? Era o estudo da anatomia dos animais pela dissecação viva deles. Tipo, abrir os bichos e ver o que tem dentro para dar aula. Ela foi uma voz poderosa contra isso. Temos também a Jane Goodall, ali do lado da Greta tem a imagem, que estudou os primatas, não é? Uma voz assim, espetacular, não é? Alguém assim que a gente precisa ouvir muito. Temos, e aí, especificamente na obra Ecologia Profunda, muitas mulheres ali citadas, tá? Muitas. Eu destaquei algumas aqui, como a Raquel Carson, que está abaixo ali da Jane Goodall, ali ao lado da capa do livro dela, Primavera Silenciosa. Ela foi uma inspiradora da ecosofia. Alertou para a destruição ambiental pela química, pelos pesticidas, fertilizantes, arrumou uma encrenca na vida dela, gigantesca, mas foi corajosa. A Dolores LaChapelle, que está ali do lado da Raquel Carson, a terceira da esquerda para a direita, ecofilósofa, ecóloga espiritual, esquiadora, professora de Tai Chi Chuan, é uma pessoa incrível. Temos também Joanna Macy, eu coloquei a foto dela, não coloquei. A Joanna Macy, ecofilósofa budista, criadora do ritual Conselho de Todos os Seres. O que é isso? Expansão da consciência e identificação dessa consciência expandida com a teia da vida. E eu coloquei outras mulheres aqui que não estão na obra, a título de citação, sabe? E que estão entregando, assim, um legado maravilhoso para a humanidade. Tem a filósofa Sônia Filipe, que é a última ali da esquerda para a direita, da primeira fila, faz um trabalho genial sobre direitos dos animais. Tem ali a Francesca Albanese, que é da ONU, é uma italiana extremamente corajosa e que está fazendo o que todos nós poderíamos estar fazendo, que é erguer a voz contra o movimento sionista, tudo que Israel está promovendo no mundo hoje, em termos de transgressão do direito internacional, da ética, do bom senso, da solidariedade, da fraternidade. Temos ali ao lado da Francesca a Helena Tova, essa eu conheci pessoalmente. Eu fiz questão de colocar aqui porque ela é a gestora da Fundação El Hogar na Espanha, que é um santuário de resgate de animais que eu tive a honra, o privilégio de ter trabalhado por 3 dias como voluntário. E essa mulher é incrível o que ela faz. O exemplo de luta, sabe, pelos animais é qualquer coisa de inspirador.
inspirador. Vejamos uma conexão profunda, minhas amigas, já quase no fim, tá? Vejamos uma conexão profunda aqui. Joana de Ângeles, ela fala que a rebelião sexual foi o estopim que produziu grande impacto social em relação às mulheres insatisfeitas e infelizes, graças aos impositivos da ignorância e da perversidade machista. Após os relatórios HIT, é um relatório que estuda a questão da sexualidade, não apenas da mulher, mas um grande destaque para isso, demonstrando quanto a mulher era objeto do erotismo e das aberrações masculinas. É Joana de Ângeles que está falando isso. Então, assim, Joana de Ângeles também é feminista. Do lado da ecosofia, a palavra é o seguinte: a Terra é o habitat de todos. O lar humano, por sua vez, é onde mulheres e crianças passam grande parte do tempo. Ambos os lares foram invadidos por agentes químicos e éticos, materiais e imateriais. Então, ecologistas lutam por um planeta saudável. Feministas lutam por um lar seguro, diz a Carolyn Merchant, um refúgio, não um local de exposição silenciosa ao adoecimento, à influência do patriarcado, ao machismo, à inferiorização do elemento feminino. Nesse sentido, fazendo um complemento muito forte, tá, minhas amigas? Muito forte com o que fala Joana e Carolyn, eu trago aqui uma referência a uma obra chamada A Política Sexual da Carne, de Carol Adams. A relação entre o carnivorismo e a dominância masculina. Minhas queridas amigas, poderosas mulheres, essa é uma obra obrigatória, de leitura obrigatória, para que vocês percebam a conexão entre a influência do patriarcado, do homem, no sentido de dominar mulheres, dominar animais, com uma mesma régua. Isso é grave, gravíssimo. E Carol Adams denunciou isso como poucas. O que ela fala, tá? Dá para perder. Dá para investir horas aqui falando no livro dela. O que ela defende? As relações mulher, natureza, animais e a ética, ou a falta de ética, né? Então ela traz um conceito chamado referente ausente. Não sei se vocês já ouviram falar. Como é que é isso? Com os animais ocorre essa questão do referente ausente quando são transformados em produto, em carne, numa bandeja, desaparecendo então das nossas vistas como seres vivos e tornando-se apenas bandejas de comida. O referente está ausente, o animal está ausente da bandeja, a gente não percebe, o que é grave não perceber. Com as mulheres, ocorre quando são mercantilizadas, objetificadas, inferiorizadas em relação ao homem. Também há um referente ausente, quando a mulher é um objeto, quando ela é qualquer coisa diferente de um ser com alma, um ser inteligente, de um ser emocional, não é? E nesse sentido, esse conceito do referente ausente também vale para a natureza, porque quando derrubamos uma floresta para abrir uma pastagem, cadê a floresta? Virou um ausente, virou uma pessoa totalmente ausente daquele contexto, totalmente desprezada, deixada de lado. E aí, minhas amigas, estou quase encerrando, tá? Eu pensei 10 vezes antes de expor a imagem. E se vocês quiserem, eu exponho lá no grupo do WhatsApp, tá? É uma imagem que diz tudo, que praticamente resume a obra da Carol Adams, da Política Sexual da Carne. É uma imagem, há uma revista, ou não sei se existe ainda esse lixo cultural, chamado Playboy, uma corruptela de Playboy, tá? Você sabe o que era Playboy, né?
uma revista que se proclama a Playboy dos criadores de porcos. Isso é para que vocês vejam como a mulher ainda é o que é, infelizmente, hoje, nas mãos dos antropocêntricos, não é? Qual é a capa da Playboy, que a Carol Adams menciona no livro dela? Ela faz a descrição da imagem, que eu, sinceramente, não tive coragem, eu acho tão forte, sabe? Mas, assim, qual é a descrição? Um ser sexual saudável posa ao lado do seu coquetel, sua bebida, que está numa mesinha do lado da poltrona. Usa apenas a peça de baixo do biquíni e deleita-se numa ampla poltrona com a cabeça para trás, repousada numa almofada. A bebida convidativa, com uma fatia de limão, espera na mesa. Seus olhos estão fechados, sua expressão facial irradia um certo deleite, um certo relaxamento, um certo prazer. Entendem o que eu quero dizer? Pronto, a fórmula está completa. Não é uma mulher que está na capa da Playboy. Quem faz isso, o centro dessa imagem, é uma porca. É uma porca tornada objeto e tornada um objeto comparável. Por isso que eu digo, a questão da carne é algo muito mais sério do que simplesmente não ser vegetariano, por isso, por aquilo, não ser vegano. A questão da carne tem problemas profundos nesse sentido também. Nesse sentido também. Vejam que os homens, eles objetificam o marketing, não é? Eles fazem dos animais uma peça de marketing muitas vezes feminilizada, sabe? De maneira sedutora para atrair mercado. É isso que aconteceu nessa revista desprezível. Então, assim, o nome dessa personagem aqui que está nessa descrição que eu te falei, que eu falei a vocês, chama Ursula Andress. Vocês são muito novinhas, não vão se lembrar, não é? Mas, assim, é uma corruptela, uma comparação com o nome da Ursula Andress. Não sei se o nome está falando certo. Uma das primeiras Bond Girls dos filmes do James Bond, quando era o Sean Connery, sabe? Era um símbolo sexual à época e tal. Então, eles colocaram o nome de Ursula Andress. O que é ham? Ham em inglês é presunto. Estão compreendendo onde é que eu quero chegar ou eu estou viajando muito nessa comparação? Então, essa Ursula Andress apareceu na Playboy, essa revista que é a Playboy dos criadores de porcos. Isso é denunciado, isso é destrinchado, analisado com muita contundência pela Carol Adams nesse livro. É forte, minhas amigas, essa questão é muito forte. E dá muito o que pensar, tanto para nós homens, assumindo a vergonha do nosso passado ou presente, não é? Quanto para as mulheres, para que se apercebam de todo o jogo, né, onde estão envolvidas. Resumindo, aqui tem uma dica, tá? Fabiana comentando aqui no chat. Muito interessante, me fez lembrar de uma palestra da Nete Guimarães, gosto dela, ela é muito forte, contundente, onde ela fala sobre coisificação e vai tecendo todo o raciocínio que nos faz entender alguns comportamentos. E ela vai firme, né, Fabiana? Ela vai... são cultivados quase que sorrateiramente dentro dos lares. Fato. Vale muito a pena assistir. Ela fala desde as assistentes de Mengele, um médico nazista que realizava experimentos terríveis, enfim, muito profundo tudo isso. Olha, interessante, Fabiana, se encontrares isso, compartilha com a gente, por favor, tá? Compartilha, isso é muito importante. Obrigado por trazer essa informação. A Nete Guimarães é uma palestrante tanto. Obrigado, Fabiana. Obrigado. E aqui, a título de complemento, eu apresento a vocês um livro de uma ecofeminista chamada Daniela Rosendo, chama Sensível ao Cuidado,
uma perspectiva ética ecofeminista. A opressão das mulheres e dos animais é tudo que a gente está falando aqui, está ligado ao modelo patriarcal de sociedade que os coloca como inferiores e subalternos. E, gente, no Move, se vocês entrarem no canal do YouTube do Move e digitarem lá Daniela Rosendo, vocês vão encontrar algumas participações delas em lives no Move para tratar desse tema. É uma mente também muito privilegiada, uma batalhadora nessa área. Bom, não existe almoço grátis. Estamos quase no fim, tá, minhas amigas? Não existe almoço grátis, diz a Carolyn Merchant. A natureza não pode continuar fornecendo bens e serviços gratuitos para humanos ávidos por lucro. Os custos finais são altos demais. Para as feministas, a reciprocidade e a cooperação substituem os serviços domésticos gratuitos, entre aspas, percebem? Trabalho não remunerado da mulher. O dualismo entre esferas pública e privada deve ser rompido. Homens e mulheres devem atuar juntos no cuidado da casa, do lar doméstico e de Gaia, do planeta, não é? Dos filhos, do trabalho produtivo e das relações. E aqui eu gosto sempre de agradecer, eu agradeço sempre a minha mãe, porque ela me criou de uma maneira em que eu até hoje sou assim. Dentro de casa, onde for, é meio a meio e às vezes até mais, né? Às vezes até mais. Para dividir mesmo o trabalho como tem que ser. Não tem que ser, não tem outra maneira, não tem outra maneira. Nada justifica que seja de outra maneira. Né? A Carol está de prova aí. Se a Carol estiver acordada, ela vai concordar comigo. Se não concordar também, a gente vai conversar amanhã, hein? Tô brincando. Gente, resumindo, tá? Uma comparação, então, entre o texto da Joana, Ecologia Profunda, e o ecofeminismo. Olha só. Na Joana, a raiz dos conflitos está... Isso é até legal para a Fábio que chegou depois. É um resumão, tá? Mas, Fábio, recomendo que veja o início, que esse encontro de hoje ele é muito, muito importante, sabe? Muito especial. Porque essa temática toda aqui a gente ainda não tinha mergulhado nela. Então, a Joana fala que a raiz dos conflitos está na imaturidade psicológica e na projeção de medos no outro. A Ecologia Profunda diz que a raiz da crise está no antropocentrismo, mas a crítica da ecofeminista Ariel Salah diz que é andropocentrismo também, não é? É o homem ser masculino no centro de tudo. E o ecofeminismo, a razão da opressão está no patriarcado e na naturalização da inferioridade feminina. Joana, machismo e prepotência são heranças multimilenares, culturais, religiosas, que estão aí no inconsciente coletivo já há muitas gerações. Ecologia Profunda diz que a visão de dominação da natureza é uma herança da tradição judaico-cristã e cartesiana também. Coloca o Descartes na jogada aí. Tem que pagar a conta dele também. E o ecofeminismo, as religiões patriarcais e a ciência ocidental, Freud, etc., naturalizaram a submissão feminina. Joana, ela diz que a solução é a parceria, cooperação e o respeito à liberdade do outro. A Ecologia Profunda, a solução é a identificação com todos os seres e a superação do ego individual para o self ecológico. Isso é muito bonito na Ecologia Profunda, tá? Self ecológico. E o ecofeminismo, a solução é a igualdade real, o fim dos papéis fixos de gênero e cooperação entre homens e mulheres. Igualdade